no texto de Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículos 1 a 53. Estamos aqui diante do discurso de Estevão, e esse é considerado o discurso mais longo dos discursos do livro de Atos. É o discurso mais longo que Lucas registrou. E ele é riquíssimo em história bíblica, e portanto, eu peço a você que preste bastante atenção na leitura que eu vou fazer, porque quando nós formos expor esse texto hoje à noite, eu não vou poder lidar com todos os possíveis detalhes nessa exposição, porque afinal de contas são 53 versículos. Mas mesmo assim, você precisa prestar atenção, porque nós de forma panorâmica vamos estar lidando sim com esses detalhes, tá? Versículo 1 de Atos capítulo 7. Só uma pergunta, meus irmãos, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Carlinhos, você pode botar um pouquinho mais de retorno para mim ali? Só para eu me ouvir um pouquinho melhor? Daquele lado de lá? Obrigado, viu, querido? Vamos prestar atenção então na leitura, meus irmãos. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos.
Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus bendito, a tua lei está exposta diante dos nossos olhos, mas nem sempre está muito facilmente exposta diante do nosso coração. Então, Senhor, abre nosso coração, nosso entendimento, dá-nos que sejamos uma terra fértil para receber a boa semente semeada pelo Espírito Santo em nós e pela palavra ora pregada, e que frutifiquemos a 10, a 100, a 1000 por um, segundo tua boa vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para que servem histórias? Por que a gente conta histórias? Veja, talvez nos dias de hoje, algumas pessoas pensem que histórias são uma forma de nos distrair em relação a esse mundo difícil em que nós vivemos, né? Você sabe o que eu estou falando. Tem gente que fala: eu estou precisando ir para o cinema para assistir um bom filme para me distrair dessas notícias da guerra. Quando eu vou assistir um seriado, é uma forma de eu não ficar pensando nos meus próprios problemas, porque afinal de contas não são poucos. E ok, meus irmãos, ainda que algumas pessoas hoje em dia usem histórias para distração, e vivemos num mundo de distrações, mas esse não é o objetivo das histórias. Meus irmãos, as histórias visam nos comunicar valores, ideias, crenças e verdades
de uma maneira que alcança o nosso coração, que foi criado para aprender por histórias. Nós aprendemos com histórias. Histórias são aulas muito diferentes daquelas quando você vai para a escola, né? E às vezes você tem aula que o professor vai dar uma palestra, e aí ele coloca um quadro branco e ele anota alguns conceitos, e esses conceitos são uma forma de aprendizagem. Mas, meus irmãos, as histórias nos ensinam essas verdades de outras maneiras. Nos ensinam verdades que não são teóricas, mas dentro da experiência de vida, de pessoas, de situações reais, pelas quais outros passaram, e essas histórias que nos são contadas, especialmente se não são histórias fictícias, elas são capazes de defender grandes ideias, de mudar os nossos corações e de subverter toda uma forma de pensamento, às vezes de uma nação, de um país e de um continente. Histórias são ferramentas poderosas, especialmente se a história da qual nós estamos falando é a história que Deus está tentando contar para mim e para você. E eu quero te fazer uma pergunta no início e no final do meu sermão. Você conhece a história da redenção? Diante de um mundo difícil como esse que nós vivemos, você seria capaz de contar para alguém a história da redenção de Deus? Que pressupõe que você conheça aonde essa história está registrada, na palavra de Deus, que você entenda essa história, que você ame essa história, e que você perceba que essa história é a história pela qual nós defendemos a nossa fé, diante da acusação dos nossos opositores, diante dos nossos adversários, e diante da rebeldia de tantos homens ao longo da história, que por origem são inimigos de Deus, mas que por meio dessa história podem ser feitos amigos de Deus. Então eu te pergunto de novo, você conhece a história, não a história da redenção, a história da nossa redenção? Você conhece ela? No texto de hoje, meus irmãos, nós veremos aqui com clareza um homem, Estevão, que estava ali diante de opositores. Então vamos lembrar aqui o contexto, né? No capítulo 6, nós vemos ali que diante de uma demanda da igreja, 7 homens foram eleitos, e esses 7 homens, um deles era chamado Estevão, cheio do Espírito, cheio da sabedoria de Deus, e que se tornou o primeiro presidente da junta diaconal da igreja presbiteriana de Atos. Estevão, um homem que de repente se viu numa situação estranha, porque ele se encontrou ali no meio de um debate com homens chamados da sinagoga dos libertos. Esses homens que eram judeus das igrejas da Ásia Menor, e que não conseguiram resistir no debate a Estevão, porque ele era cheio de Deus, cheio de sabedoria, mas que decidiram não se dar por vencidos e subornaram homens para levantar falsas acusações contra Estevão. E você só vai entender por que Estevão contou toda essa história, todos esses 53 versículos, se vocês entenderem qual foi a acusação que ele recebeu. E a acusação, meus irmãos, é de que Estevão estava tentando subverter a lei de Moisés, que ele estava blasfemando contra Deus e contra Moisés, ao dizer de que não havia mais necessidade para a lei, inclusive dizendo que o tal Jesus, o Nazareno, havia vindo para destruir o templo dos judeus. Meus irmãos, essa é a acusação, este é o problema. Eles se sentiam ameaçados por um homem que dizia que todos os costumes da lei seriam mudados. E agora a resposta de Estevão não é um mero sim ou não. Ele poderia simplesmente dizer sim ou não. Mas a resposta de Estevão é uma resposta que desde o princípio vai nos ensinar essa apologética, essa defesa da fé. A resposta dele é: senta que lá vem história. Essa é a resposta dele. E ele vai contar uma história, e essa história que Estevão vai contar, que é a história da redenção, a história da salvação, ela tem 4 elementos fundamentais, que vão nos revelar se eu e você compreendemos essa história. Primeiro, que ela é uma história da graça e das infalíveis promessas de Deus. Em primeiro lugar, é uma história da graça e das infalíveis promessas de Deus. Meus irmãos,
Estevão aqui, e obviamente eu vou precisar resumir alguns aspectos desse texto, mas ele vai justamente mostrar que a relação do cristianismo com o judaísmo, ou melhor, o verdadeiro judaísmo, a essência dele, não começou a partir do momento que Moisés trouxe a lei e instituiu costumes na vida cerimonial de Israel. Mas a história do relacionamento de Deus com seu povo, ela vinha antes da lei. Na maneira como Deus graciosamente se revelou a um homem chamado Abraão. Então, Estevão volta lá em Abraão. É uma tática que depois o tal de Saulo de Tarso, parece que ele aprendeu quando ele se converteu e começou a fazer isso em todas as cartas dele, Gálatas, Efésios, Romanos. Ele volta lá em Abraão, para explicar que esse Abraão era um homem que não conhecia Deus. É o que Estevão vai contar aqui. Era um homem que não conhecia Deus, era um idólatra. Mas Deus o alcançou e Deus se revelou a Abraão como Deus verdadeiro, e nesse pacote de revelação deu a ele promessas, afirmações. Ele fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Então eu vou te dar uma terra, Abraão, de ti farei uma grande nação. Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que amaldiçoarem, porque eu estou criando um povo para mim. E Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque por meio de você, Abraão, eu estou trazendo um descendente. É uma promessa de um descendente que trará a bênção de Deus às famílias da terra. Meus irmãos, essas promessas foram dadas a este Abraão, um homem já avançado em idade, casado com uma mulher estéril que não tinha filhos. O nome dela era Sarai. Mas essa é a história de promessas que se cumpririam claramente. No primeiro momento, ainda de forma muito pequenininha, de fato veio o tal Isaac, riso de Deus. E o texto conta, Estevão faz questão de contar, que logo o que Abraão fez por esse Isaac foi selá-lo com o sinal da circuncisão, porque a circuncisão era um sinal e um selo de que as promessas de Deus eram verdadeiras, e não eram somente para os pais adultos, mas também para os filhos dos filhos dos filhos. Então Isaac também circuncidou a Jacó, que circuncidou os seus filhos, e esse sinal da circuncisão era um lembrete na carne deles, de que as promessas de Deus eram verdadeiras. Meus irmãos, é tão interessante, a Bíblia diz que muitas dessas promessas não se cumpriram nos dias de Abraão, é o que o texto fala aqui. O texto fala, por exemplo, que Abraão não recebeu ele mesmo nem um pedacinho de terra. Meus irmãos, nenhum um espaço de um pé, o que ele fala aqui, para poder falar minha casa, minha vida, não tinha. Mas ainda assim, meus irmãos, esse Abraão aprendeu a viver pela fé, não naquilo que ele recebeu de imediato, mas porque a palavra de Deus era suficiente para guiar e nortear os passos do pai Abraão. Isso é viver pela fé, isso é viver com base nas promessas, é saber que aquele quem dá as promessas é fiel e não falha jamais. E essa fé de Abraão passou para o seu filho Isaac, para Jacó, para os 12 filhos. E lá na frente a história vai contar que surgiu então um jovenzinho chamado José, que ele mesmo recebeu da parte de Deus promessas em forma de sonho. E ele levou essa promessa aos seus irmãos, que no primeiro momento não receberam muito bem. Mas foi durante os dias desse José que essas promessas começaram a se cumprir. Você conhece a história. Ele foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, de lá foi para a prisão, e da prisão ele virou vice-regente do Egito. E na posição de vice-regente, revelando-se aos seus irmãos, e tendo a oportunidade de trazer para o Egito seu pai Jacó e seus irmãos, então aquelas promessas, o texto diz, chegou-se o tempo do cumprimento da promessa. E então, aqueles 75 iniciais, instalaram-se na terra de Gósen, sob a anuência de um faraó que gostava muito de José num primeiro momento. E ali ele lhe deu recursos, lhe deu um espaço, uma moradia, e naquela prévia da Canaã, a terra de Gósen, ali eles começaram a se multiplicar e se tornaram de fato o povo que Deus havia prometido a Abraão. Meus irmãos, a história da redenção é a história da graça de Deus e das suas promessas infalíveis.
não é só nesse pedaço da história, não é só em Gênesis, não é só em Êxodo, mas à medida que você vai lendo toda a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento, ela é basicamente um rastrear do que Deus prometeu e de que Ele cumpre, da maneira como Deus estabelece o que Ele vai fazer e como Ele vai fazendo isso. Meus irmãos, como é importante que eu e você tenhamos essa forma lúdica de ler a Bíblia. O que eu estou chamando aqui para o pessoal que gosta de teologia de um filtro hermenêutico. É assim que você interpreta a Bíblia. Você interpreta a Bíblia vendo uma história, uma trama da graça de Deus, que vai passando pelo meio dessas histórias malucas e confusas desses muitos personagens, mas essa trama não falha, porque quando tudo vai dar errado, de repente tudo dá certo. Deus vai fazendo assim, vai morrer, não morre. Morreu, ressuscita. A história da graça de Deus, ela é muito impressionante. Ele parece que vai consertando o tempo inteiro o caminho dos seus eleitos, escolhidos, a despeito da falibilidade, limitação e finitude deles. Meus irmãos, não é a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, é a história da graça de Deus, que predestinou esses homens, essas mulheres, essas famílias, desde antes da fundação do mundo, para uma herança imarcessível, incorruptível e incontaminada. E é por isso que a história da redenção é a história que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É a história dele, do pacto da graça dele em nós. E meus irmãos, é isso que significa viver com base nas promessas. É obedecer a Deus, é fazer o que Deus manda, na nossa família, na nossa vida individual, quando lutamos contra o nosso pecado, porque Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Da mesma maneira como Ele tem feito no passado, e Ele fez na cruz do Calvário, Ele certamente fará no momento que Cristo voltar para nos buscar. Eu estava pregando no acampamento da Igreja Cristã Evangélica nesses últimos 3 dias, quinta e sábado, e foi muito legal porque ontem teve uma roda de teologia lá, e aí eles podem perguntar o que quiser e que se frite o pastor, né? E aí uma das perguntas foi uma pergunta, né? Pastor, quando é que Jesus vai voltar? Eu falei: minha irmã, eu não tenho resposta para isso, você não tem resposta para isso. Você tem? Se você tem, me fala que você é herege, porque ninguém sabe, né? Eu falei assim: mas eu sei de uma coisa, eu sei que a volta de Jesus é tão certa quanto o cumprimento de todas as promessas na Bíblia que já se cumpriram. Por que eu sei que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele disse? Porque é só isso que Ele sabe fazer. Deus não sabe fazer nada diferente disso. Meus irmãos, Deus não pode negar a si mesmo. Nós somos infiéis e nós falhamos com nossas promessas, mas o que nos resgata e sermos cumpridores de promessas é porque Ele é o fiel e imutável cumpridor de tudo o que Ele diz. Isso nos inspira, nos fortalece, nos capacita a inclusive crermos que Jesus vai voltar para nós. Então eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas é isso que nos faz ficar de pé na luta contra o pecado, na luta contra a incredulidade. Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus. É o que Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Se Jesus ressuscitou dos mortos, então a nossa esperança, ela é viva. A graça de Deus, ela é viva, porque vivo está o nosso Salvador. Amém, irmãos? Mas em segundo lugar, veja que não é uma história só de graça e de promessas, mas é uma história também de adoração no Senhor e não em um local físico. A história da redenção é uma história sobre adoração, meus irmãos. Veja que, eu quero que você perceba isso aqui, é muito importante. Cada um dos detalhes da história que que Estevão está contando, são detalhes de uma história que visam dar resposta às acusações dos seus opositores. Não esqueça disso. E uma das principais acusações é de que Estevão e esse tal Jesus estavam tentando mudar os costumes que Moisés havia passado. Os costumes dos hebreus, dos judeus. Então, na sessão seguinte, do versículo 20 em diante, aqui eu vim falando do versículo 2 até o 19, mas do versículo 20 em diante, então, Estevão começa a contar a história do tal Moisés, né? O tal Moisés, que era um bebê, que nasceu formoso aos olhos de Deus, mas nasceu num período de um faraó que não conhecia José, é o que ele fala aqui.
de um faraó que, em vez de proteger o povo de Israel, ele subjugou em escravidão durante um período longuíssimo. Mas a ironia de Deus é que, mesmo o faraó tendo mandado matar os hebreus, esse Moisés foi colocado num cestinho e resgatado por quem? Pela própria filha do faraó. Isso é Deus provando o que ele é capaz de fazer. E é interessante, no tempo certo, Moisés foi exposto, e ali a filha do faraó o traz para dentro de casa e o cria basicamente dentro da cultura, da ciência, dos costumes do Egito. Então, ao falar isso, Estevão já está, meus irmãos, confrontando um pouco essa visão de costumes e cultura dos judeus. Veja que Deus faz coisas diferentes, Deus faz coisas meio multiétnicas de vez em quando. E a história diz que esse Moisés, então, cresceu, e resumindo bastante, um belo dia ele decide visitar os seus irmãos, e ele vê então os seus irmãos sendo maltratados, um egípcio maltratando um hebreu, e ele vai aos seus irmãos com a sua causa, mas os seus irmãos não o aceitam, e ele vai lá, no dia seguinte ele acaba matando um egípcio, e esse Moisés se torna um fugitivo. Ele vai para o deserto, onde o texto diz que ele passa a ter 2 filhos, mas ali nesse deserto, um belo dia, um anjo de Deus numa sarça, sendo o próprio Deus, ele fala, se revela, e ele fica maravilhado, ele tem medo de se aproximar, mas a voz de Deus vem e diz: tira as sandálias dos teus pés, porque essa terra onde você está pisando é terra santa. E ali mesmo, meus irmãos, Deus o convoca a voltar aos seus irmãos, acompanhado pelo próprio anjo de Deus. E, meus irmãos, a grande revelação desse grande eu sou, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, é porque ele diz: eu ouvi o clamor daquele meu povo, aquele povo é meu, e por causa das promessas que eu não esqueci, eu vou resgatar esse povo para que me adore. O objetivo de resgatar e libertar o povo do Egito era a adoração, conhecer o Deus verdadeiro e adorá-lo verdadeiramente. E aí você conhece, a gente está pregando sobre isso pela manhã, né? É praga em cima de praga, é mosca, é rã, é escuridão, é o Nilo se transformando em sangue, até que o duro faraó, por força de Deus, liberta o povo para que eles vão ao deserto adorar. Meus irmãos, o povo de Israel não foi adorar numa sinagoga, eles foram para o deserto. Esses judeus idolatravam os seus templos, mas o local onde Deus queria ser adorado é no deserto. Era lá no deserto onde eles se consagrariam em adoração a Deus. Mas, meus irmãos, também o texto diz que foi lá no deserto onde eles se corromperam em adoração. Quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei escritas pelo próprio dedo de Deus, o que estava acontecendo lá embaixo? Na base do monte, eles chamam de lado o irmão que eles gostavam mais, né? Arão. Já que Moisés não vai voltar, Arão, por favor, sacie a nossa necessidade de adoração. Façamos para nós deuses aos quais possamos adorar. E eles pegaram aquele ouro e toda aquela bijuteria que eles arrancaram do Egito e fundiram e criaram um bezerro de ouro. A ponto do texto dizer que a idolatria é que eles confiavam que esse bezerro e as obras das mãos desse bezerro eram dignas de adoração. Meus irmãos, o nome disso é idolatria. É uma grave ofensa contra Deus. Você percebe, meus irmãos, que ao longo agora de todo o Antigo Testamento, ou do livro de Êxodo, do livro de Levíticos e Deuteronômio, cada disposição que Deus vai dar ao povo é para resgatar o lugar da adoração no coração desse povo. Por exemplo, ele manda Moisés construir o tabernáculo. O que era um tabernáculo? Era uma tenda e tinha lá vários itens, vários elementos que Deus havia prescrito como eles deveriam ser, ambientes como o pátio externo, o lugar santo, o santo dos santos, havia um altar, havia itens como o candelabro, a mesa da proposição, haviam várias coisas. Mas o grande objetivo daquele tabernáculo era que tudo simbolizasse a presença de Deus no meio do povo. Deus estava no meio do povo e, portanto, deveria ser adorado. Meus irmãos, para onde o povo deveria ir? Eles deveriam levar o tabernáculo para se lembrar de que Deus estava com eles o tempo inteiro. E ele deveria ser adorado em todos os lugares, em todos os momentos. Os anos se passaram e veio então um tal de rei Davi, o texto vai contar,
que a esse rei Davi foi dada a oportunidade de construir um templo. Ele vira para Deus e fala: Deus, eu te suplico que me dê a chance de construir uma morada para ti. Deus fala: não vai ser contigo, Davi, vai ser com teu filho Salomão. E Deus fala algo a Davi naquela aliança davídica de 2 Samuel, maravilhoso. Ele diz assim, também citado lá em Isaías capítulo 66, ele diz assim: Davi, você realmente pensa que Deus habita em casas feitas por mãos humanas? Você realmente acha que eu moro num templo feito por mãos humanas? Não, eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu não posso ser contido num lugar assim. Não é o templo que contém Deus, não é o tabernáculo que contém Deus. Deus está em todos os lugares e deve ser adorado nele mesmo. Esse é o mistério. Meus irmãos, em toda a história da redenção, Deus estava, na verdade, ensinando a adorar a Deus nele mesmo. Ele é o local de adoração. E ele havia dito: um dia virá, Moisés falou em Deuteronômio 18:15, um profeta semelhante a mim, mas que será maior do que eu. A ele ouvireis, vocês vão adorar a ele. Esse era o Emanuel de Isaías 7, ele era o Emanuel de Isaías 9, ele era o Deus conosco, um tabernáculo com pernas. Ele seria o nosso templo de adoração, e é por isso que Jesus e Estevão disseram: pode derrubar esse templo, porque nunca houve necessidade disso. O que há necessidade é que vocês adorem em Cristo, em espírito e em verdade. Lembra da mulher samaritana? Vocês lembram da mulher samaritana? Ela encontra Jesus na beira do poço e fala: Jesus, os meus samaritanos dizem que a gente tem que adorar em lugar X, e vocês, judeus, dizem que tem que adorar em lugar Y. E aí, Jesus, qual é a geografia? É do lado de cada rua ou do lado de lá? E Jesus: nenhum nem outro. O Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, a história da redenção é uma história de adoração em Cristo. Em Cristo. Deus estava confrontando a religiosidade desses homens que idolatravam suas construções, seus tijolos. E ele está falando: não estou preso a lugar nenhum, eu posso ser adorado na Palestina, eu posso ser adorado em Samaria, eu posso ser adorado no Brasil, no Nepal, eu posso ser adorado no Canadá, eu posso ser adorado nas catacumbas em Roma, eu posso ser adorado no alto do Monte Tibé, ou naquelas escavações que eles fazem para fugir da perseguição. Eu posso ser adorado em todos, absolutamente todos os lugares, porque Ele é o onipotente Deus e deseja ser adorado assim sempre. Meus irmãos, a adoração, o culto a Deus, não acontece somente entre as quatro paredes da igreja no dia do Senhor. Ela acontece aqui também, de forma prioritária. Mas há mais ou menos 3 semanas atrás, quando eu fui fazer ali uma primeira visita a Kedma, no hospital de base, no horário de visitação que ela podia entrar para visitar o Jonatas, eles não deixaram eu subir num primeiro momento, mas eu consegui encontrar com a Kedma na saída e fiquei conversando com ela, mas eu ainda não conhecia os pais do Jonatas, e logo ela me apresentou, falou: esse aqui são os pais do Jonatas, esse aqui é o irmão dele, e ali nós nos abraçamos, nós choramos, e nós cultuamos, ali na porta do hospital de base, nós começamos a orar, nós falamos uns aos outros salmos e hinos e cânticos espirituais, porque, meus irmãos, Deus aceita adoração até na porta do hospital de base. Deus aceita adoração em locais impensados, porque não são os locais em si que determinam a adoração, mas o nosso coração sintonizado pelo Espírito Santo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pois Ele é o nosso templo, Ele é o nosso local de adoração. Meus irmãos, Deus está profundamente confrontando o nosso senso de religiosidade. Quantas vezes nós nos apegamos a ritos ou tradições humanas que não são em si o fim para o qual Deus nos elegeu? Como é importante, meu irmão, minha irmã, você aprender a adorar a Deus e cultuar a Deus sempre. Você tem feito isso? Eu te pergunto, o seu único culto da semana é o culto do domingo?
Ou você também tem cultuado sozinho dentro do seu quarto? Quando Jesus lá em Mateus 6 fala, entra para o seu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Você tem cultuado a Deus com a sua família? Porque Deus ordena isso em Deuteronômio 6 e Deuteronômio capítulo 10. Quando você pega a sua esposa, fala, esposa, para tudo que você está fazendo, meninos, larga esse videogame, larga o que vocês estão fazendo, para tudo, e nós vamos adorar a Deus. Nós vamos cantar cânticos ao Senhor, nós vamos ler a Bíblia. Meus irmãos, muitos filhos acabam se desviando do Evangelho, porque papai e mamãe não estão contando as histórias de Deus no culto familiar. É exatamente isso. Pastor, eu estou desesperado, o que é que eu faço? Faz o que a Bíblia manda, conta as histórias aos seus filhos. O Salmo 78, que nós lemos hoje, os versículos 1 a 8 dizem, como poderia eu não contar às gerações vindouras as maravilhas de Deus, os seus grandiosos feitos? Essas histórias, meus irmãos, vão capturar os corações deles, e vão capturar os nossos corações. Deus deseja ser adorado individualmente em cultos individuais, familiarmente quando marido, esposa e filhos adoram a Deus, dominicalmente e em todos os lugares do mundo, onde sempre houver oportunidade para tal, nós devemos adorar a Deus também. Terceiro lugar, meus irmãos, veja, falamos primeiro que é uma história de graça e promessas, é uma história de adoração no Senhor, e não meramente num local físico, mas veja também que é uma história de rejeição e sofrimento. A história da redenção, certamente é, meus irmãos, uma história de rejeição e sofrimento. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura dos versículos 51 a 53, porque essa é a conclusão do discurso de Estevão. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Meus irmãos, a história da redenção, ela conta todos os momentos da história da humanidade. Ela conta, por exemplo, que nós fomos criados para a glória de Deus, com esse propósito, mas ela conta também da queda do homem. E a queda de Adão e Eva, ali representada em Gênesis 3, ela é o momento da rejeição. O momento que os homens rejeitaram a Deus e passaram a rejeitar todos aqueles que falam em nome de Deus. E isso aconteceu com todos os patriarcas. Abraão lidou com a sua perseguição, Jacó lidou, todos eles tiveram que lidar com os seus problemas no Egito, Isaac. Mas particularmente me chama a atenção a rejeição na vida de José, não é? Ele foi rejeitado pela sua própria família, seus próprios irmãos venderam ele como escravo ao Egito, porque não entenderam o que ele tinha para eles, e ele foi rejeitado. Moisés foi rejeitado em vários níveis, meus irmãos. Meus irmãos, já é difícil você ser rejeitado pelos seus inimigos, agora ser rejeitado pelos seus irmãos e inimigos é brabo, né? Moisés foi rejeitado o tempo inteiro. Ele foi rejeitado quando ele fugiu do Egito e foi rejeitado quando voltou para o Egito. Em nome de Deus, com um cajado mágico que virava serpente. Não era um cajado mágico, obviamente, era Deus agindo no cajado. Mas os seus irmãos não deram ouvidos, é o que o texto falou aqui. Não deram ouvidos a Moisés. E ele foi rejeitado pelo faraó, foi rejeitado pelos hebreus, ele foi perseguido. Todos os profetas, Davi, todos eles foram perseguidos, e o que Estevão está falando é, vocês que se julgam tão conhecedores da lei, perseguiram e mataram os profetas, estão me maltratando agora, a mim, Estevão, e perseguiram também o justo, o Filho de Deus, do qual vocês se tornaram traidores e assassinos.
Meus irmãos, nós não deveríamos nos escandalizar, porque a história da redenção fala que o efeito da queda do homem é rebeldia contra Deus e contra todos aqueles que falam em nome de Deus. O avivamento de Atos sofreu essa ameaça. Meus irmãos, eu fico pensando muito na igreja em Roma, para a qual Pedro escreveu sua primeira epístola e sua segunda epístola. Meus irmãos, era uma igreja que estava sofrendo tremendamente. A carta é provavelmente ali do ano 62 a 64 depois de Cristo. E quando Pedro escreve para eles, ele vira e fala: vocês estão sofrendo, né? A igreja ali que se reunia na casa de Priscila e Áquila era uma igreja sofredora. É uma igreja que dia após dia sofria a ameaça de um deles ser capturado e virar um poste de iluminação pública no caminho do palácio de Nero, que estava queimando cristãos, colocando cristãos no Coliseu para serem estraçalhados por leões. E de uma forma muito mais corriqueira no dia a dia, eles estavam sofrendo injúrias, difamações, calúnias por serem cristãos, demitidos dos seus trabalhos. E Pedro está tentando lembrar essa igreja o tempo inteiro. Não se amedrontem, não se deixem alarmar, isso é de se esperar. Se vocês estão sendo perseguidos por causa de Cristo, gloriem-se nisso. O que é que vocês têm que fazer, meus irmãos? Pedro diz em 1 Pedro 3,15, antes, santificai a Cristo em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vocês. Estejam prontos para responder, para contar a história da redenção, do seu testemunho em Cristo. Lembrando-se que vocês fazem parte de uma longa linhagem de pessoas que foram perseguidas. Meus irmãos, se Jesus foi tratado dessa forma, você acha que nós não seríamos? Mas a resposta deve ser essa: eu tenho que contar a bela história, o motivo pelo qual... Meus irmãos, tantas vezes a gente fala sobre dar o seu testemunho, né? Na evangelização a gente fala sobre isso, né? Você tem que dar o seu testemunho. E é uma coisa muito bonita, eu gosto disso na evangelização. Eu gosto quando a gente tem a oportunidade de falar o que Deus fez por mim. Quando alguém pede razão da esperança que é em vós, eu tenho que ser capaz de dizer: olha, o que Deus fez por mim é isso, isso e aquilo. Mas meus irmãos, quantas vezes na hora de dar um testemunho, eu e você perdemos a oportunidade de não contar meramente o que Deus fez por mim, mas o que Deus tem feito ao longo de toda a história. Dar testemunho da história da redenção. Hebreus 12 diz: portanto, irmãos, visto que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? É essa longa vitrine de heróis e de mulheres e de homens que ao longo da história têm contado a mesma história. Qual é a mesma história? A história de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, José, Samuel, Esther, Ruth. A história de Salomão, a história de Neemias, de Esdras, dos profetas, tanto os baixinhos quanto os grandões, os menores e os maiores. A história dos evangelhos sinóticos, a história das cartas paulinas, petrinas, a história de textos difíceis como Ezequiel, ou Daniel, ou Apocalipse. Meu irmão, minha irmã, nossa boca tem que transbordar dessa bela história. E no momento de sofrimento, no momento de aflição e perseguição, no momento da dor. E obviamente eu não quero fazer disso o grande ponto, mas nesses momentos em que as pessoas estão vivendo luto, nesse momento que as pessoas estão incertas quanto ao dia de amanhã, não basta você dizer, tudo vai dar certo. Você tem que dizer por que tudo vai dar certo. Quando o coração está aflito, é uma boa dose de história da redenção, do que Deus já fez, do que Deus faz e do que Deus continuará fazendo. É isso que levanta o morto, é isso que ressuscita o ansioso, é isso que conforta o desconsolado, meu irmão, minha irmã.
É isso que anima. Não é você ficar de veja bem. Não, para de veja bem. Conte a bela história da redenção. Faça isso. Ah, eu não tenho nada para falar. Tem. Abre a Bíblia e começa a falar. Mas eu não tenho nada para dizer. Sempre tem. Meus irmãos, mesmo quando nós de fato não temos, porque tem horas que tem que chorar mesmo, que tem que abraçar mesmo, tem horas que é isso, tem que chorar mesmo. Mas sempre haverá alguém na Bíblia que passou exatamente pela mesma coisa que aquela irmã ou aquele irmão está passando. Conte a bela história. Conte a bela história. Principalmente no momento do sofrimento e da dor. Sabe por quê, meus irmãos? Eu termino meu sermão com isso. Porque essa história, em último lugar, é uma história do misterioso amor da redenção. É a história do misterioso amor da redenção. Meus irmãos, no fim das contas, Estevão, ao contar essa história tão complexa, tão cheia de viradas, tão cheia de personagens, Estevão, ele consegue entender o que é que essa história está produzindo. Todas essas perseguições, todo esse sofrimento, toda essa rejeição, na verdade, já estavam contemplados nos eternos decretos de Deus, e é por isso, meus irmãos, que os detalhes da Bíblia são importantes, porque eu não sei se você reparou, mas no final do capítulo 6, quando o Sinédrio olha para Estevão para ver o que ele vai responder das acusações, o texto nos diz que eles fitaram ele e o rosto dele era como o rosto de anjo, não é? Você lembra disso? E agora no final da história, dando spoiler do sermão da semana que vem, quando eles vão matar Estevão, ele ergue os olhos aos céus, e ele vê o céu aberto. Meus irmãos, a história que Estevão está contando é uma história que ele conhecia, é uma história que tinha início, meio e fim, e ele sabia o tempo inteiro em quem ele cria, e portanto que a cara dele era serena no início e vitoriosa no final. Serena no início e vitoriosa no final. Só quem consegue se manter assim diante de uma acusação tão severa como esses, que o acusavam de blasfêmia, é quem conhece que essa história é uma revelação progressiva que culmina na vitória do Filho de Deus. Todos esses eventos, todos esses símbolos, todos esses personagens, todos esses mediadores, todos esses dispositivos como o tabernáculo, o templo, as pragas, a sarça ardente, todos eles visavam tão somente contar sobre quem estava chegando, o Filho de Deus, Jesus, o justo. Essa é a beleza e a ironia da história da redenção. Meus irmãos, Estevão sabia que Jesus era o último da longa linhagem de profetas de Deus, e que ele também foi perseguido pelos seus, ele também foi rejeitado pelos seus. A grande diferença entre os profetas antigos e Jesus é que eles falavam do justo que viria, enquanto Jesus é esse justo que veio. Foi através da perseguição e da morte do justo que o nosso pecado foi removido e agora nós podemos participar da sua justiça. Meus irmãos, o evangelho que Estevão, gente, está difícil, né? O evangelho que Estevão pregava não era o evangelho da destruição de Moisés, não era o evangelho da destruição do templo, era o evangelho do cumprimento de Moisés, era o evangelho do cumprimento do templo. O cristianismo é algo que rompe com o Antigo Testamento? Não, meus irmãos, ele cumpre o Antigo Testamento. Cristo é o centro dessa revelação, e a encarnação, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo, são eles os verdadeiros cumprimentos das promessas eternas. Meus irmãos, Jesus disse em Mateus 5,17 que ele não veio para anular a lei, ele não veio para cancelar, para abrogar, ele veio para cumprir. Ele é o cumprimento dessa lei. Se você parar para pensar, e aqui eu não vou ter tempo para isso, mas cada aspecto da história do Antigo Testamento se cumpre em Jesus. Quando Deus habitou entre os judeus na forma de tabernáculo, aquela era uma tenda temporária.
apenas para o dia em que a glória de Deus de fato encarnaria no meio do povo, e nós diríamos: nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele se encarnou e Ele habitou entre nós. Que alegria, meus irmãos! Um Deus que não se ficou distante de nós, mas de fato veio para o nosso meio. A lei do Antigo Testamento mostrava a preocupação de Deus com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Esses homens não estavam nem um pouco preocupados com isso. Mas agora, meus irmãos, no ministério de Cristo, Ele trouxe boas novas a nós. Nós somos os pobres, nós somos os doentes, nós somos os fracos. Ele recuperou a nossa vista, Ele nos fez andar no Espírito. Tudo se cumpre em Jesus. No Antigo Testamento, aquele sistema cerimonial que eles tanto amavam, exigia a vida de cordeiros imaculados, para que a maldição da morte passasse para esses cordeiros, mas na morte de Cristo, Deus se tornou cordeiro por nós, e Ele se entregou, voluntariamente, num sacrifício que derrotaria a morte de uma vez por todas. Meus irmãos, no Antigo Testamento, Deus trouxe vida da morte, quando Ele capacitou mulheres estéreis a terem filhos, como Sara, como Ana. Ele literalmente, houve momentos que Ele ressuscitou alguns, mas o objetivo era simplesmente mostrar que em Cristo, Ele é capaz de trazer de volta à vida todos nós que estávamos no vale de ossos secos. Todos nós. Ele soprou o seu Espírito sobre nós, pela palavra profética que foi pregada a nós, e nós fomos reconstruídos. Passamos a ter tendões, músculos espirituais, vida dentro de nós, porque foi o fôlego da vida do Filho de Deus que veio sobre nós. Meus irmãos, Cristo, o Filho de Deus, saiu da sepultura e ofereceu triunfo a quem estava derrotado. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. A história de Gênesis 1:1 é a história de Apocalipse 22. É uma história só, meus irmãos. Por isso que o livro de Atos não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos. Que ofensa contra Deus, né? São os atos de Deus na vida dos apóstolos, da igreja e nas nossas vidas. São os atos da história de Deus. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, e essa é a pergunta final: você está realmente pronto para compartilhar essa história com outros? Deus está chamando a mim e a você para entendermos essa história. Eu termino dizendo, meus irmãos, que não basta você conhecer um versículo aqui, outro versículo ali, para provar o seu ponto. Quando nós, na teologia sistemática, a gente usa alguns versículos, né? E acaba a gente fazendo uma coxa de retalhos. Não, a Bíblia não foi feita para ser lida como versículos isolados. Se você chegasse hoje na prova do Enem, e na hora da redação, você fosse defender a sua tese, seu argumento, e você botasse uma frase, um argumento, e essa fosse a sua redação, o seu avaliador diria: volta para onde você veio, você está reprovado. Porque o que se espera na hora de escrever uma redação do Enem, ou de uma prova, é que você se lembre que redação tem início, ela tem meio, que são no mínimo 3 parágrafos com argumento, e conclusão. Toda história tem início, tem meio e tem fim, e na Bíblia não é diferente. Ela começa com criação, ela passa pela queda, ela revela a redenção, e ela termina em consumação e vitória final. Essa é a redação do Espírito Santo para mim e para a sua vida, e Ele está escrevendo essa redação. Na verdade ela já foi escrita, e nós estamos agora vivendo e contando da sagrada história para os nossos filhinhos. Nós cantamos sobre essa história, nós oramos sobre essa história. Essa história, meus irmãos, ela é poderosa.
Ela é poderosa para mudar mentes e corações. Ela é poderosa para levar pessoas que estavam andando para cá irem para lá. Ela é uma história poderosa para alterar os valores, para mexer numa cultura, para derrubar reis e levantar outros, para mudar o curso de nações e continentes inteiros, porque essa história tem feito isso desde o princípio. É a história que faz toda a história se dobrar ao Filho de Deus. Toda a história se dobra ao Filho de Deus. Ele é o centro dessa história, Ele é o início dessa história, Ele é o fim dessa história. Então, meu irmão, minha irmã, da próxima vez que alguém num elevador perguntar para você: por que o seu sorriso é tão bonito? Você vira para ela, senta no chão do elevador, que lá vem a história. Da próxima vez que alguém perguntar para você: por que você consegue passar por tudo que a gente passa e não esmorecer, abalados porém não desanimados, esticados porém ainda de pé? Você vira para essa pessoa e fala: senta que lá vem a história. Eu quero te contar a minha história dentro da história do Filho de Deus. Eu quero te contar o que Ele tem feito por tantos e o que Ele tem feito por mim. Conte a bela história, meu irmão. Seja especialista nisso. Você nem precisa fazer o roteiro, ele já está pronto, é só você contar. É só contar. Abra a Bíblia e mostre para as pessoas o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus bendito, nós estamos aqui diante da bela história da graça e das promessas. A história da adoração, que não é feita em templos, mas é a adoração feita dentro do nosso coração, no Filho de Deus. É uma história sim de perseguição, Senhor, de sofrimento, mas é a história do maravilhoso amor de Deus por nós. É a história da redenção, Senhor. Senhor, somente essa história pode nos manter de pé nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando somos afligidos de todos os lados, quando lidamos com entes queridos que partem desse mundo para a eternidade, quando lidamos com a confrontação dos nossos valores pelo século caído, quando lidamos com dúvidas, incertezas, temores dentro de nós, é a bela história do Filho de Deus, que nos lembra que o Senhor nos ama e que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, louvado seja o teu nome por essa linda história, e nós bendizemos a ti, em nome de Jesus. Amém.